Nossa receita de hoje é um pão caseiro. Então, nós vamos colocar agora o fermento biológico em pó, 10 gramas. 2 colheres de sopa de açúcar. E vai dando uma misturada desse açúcar com o fermento. Agora nós vamos incorporando aos poucos 350 ml de água morna, nem muito quente, nem muito fria. Vamos acrescentar um ovo inteiro. Incorpora nessa mistura. Agora nós adicionamos 2 colheres de banha. Pode observar que são 2 colheres rasas de banha. Também você pode substituir a banha pela margarina, se quiser, a mesma quantidade de margarina. Então, agora nós vamos colocar 1 colher de chá de sal. E incorpora na mistura mais um pouquinho. Então, continuamos adicionando ali a quantidade de água. Utilizando os 350 ml. Agora, pessoal, nós vamos incorporando nessa mistura o trigo. Então, vamos colocando trigo que baste, mas nesse momento, 1 xícara de trigo peneirada. E vai incorporando a mistura. Aqui, pessoal, nós vamos incorporando o trigo e mexendo bem para ele ir formando a massa e dissolvendo todas as bolinhas de trigo. Cada xícara de trigo que você vai colocando, vai peneirando, olha. E vai deixando o trigo mais dissolvido, mais arado, é mais fácil de misturar e a massa fica mais bonita. Então, pessoal, até aqui nós colocamos 6 xícaras de trigo, nessa medida que vocês estão vendo. E a massa ficou assim. Agora, nós vamos continuar o processo colocando o trigo de pouquinho, o necessário para que a massa fique no ponto que nós já vamos mostrar para vocês. E vai incorporando agora com as mãos, até que ela fique no ponto adequado que nós desejamos, que nós já vamos mostrar para vocês. Ela não pode estar grudando na mão, mas também não pode exagerar no trigo. E como eu sempre falo, é muito importante, quando prepara um alimento, você observar como que tá o teu emocional, né? De você estar bem, de você saber que aquela massa que está sendo feita está levando amor, carinho, um alimento, muito mais do que o pão, mas um alimento para todas aquelas pessoas que vão comer esse pãozinho aí, que vai ficar lindo, vocês vão ver. Não é difícil fazer pão, pessoal, é só seguir direitinho a receita, ter tranquilidade e não ter medo de errar, porque o medo afasta a gente das realizações. Não tenha medo, faça e você vai comer um pãozinho bem gostoso. E nada melhor do que um pão quentinho, saído do forno, pão caseiro. Vai amassando nesse movimento aqui.
deixando a massa macia, homogênea. Requer um pouquinho de força, por isso que quem tá fazendo a receita hoje é o maridão. Ele é o especialista da massa aqui em casa. Então já se preparem que vai ter outras receitas de massa aí, hein? Para quem acredita que fazer pão faz muita bagunça, vocês podem observar que tudo foi feito nesse recipiente, que não tem trigo espalhado, não houve desperdício de trigo e todo ele feito nesse recipiente aqui. Então olha que interessante, que bacana. Mesmo que você não tenha uma área muito grande para fazer um alimento, aqui ó, onde a gente está nessa bancada é o suficiente para você fazer um pão delicioso que vocês vão ver daqui a pouquinho. Agora nós vamos untar as formas. Então, eu estou usando aqui 2 tamanhos porque eu quero um pãozinho um pouco menor e eu quero um pãozinho um pouquinho maior. Você pode utilizar uma forma só, se quiser, mas observe que o tamanho delas é esse aqui, tá? Então, assim, pessoal, observa que esse pão que nós estamos fazendo hoje, ele vai... Terminamos a massa agora e nós vamos direto colocar na forma e ele vai crescer de uma vez só na forma para ir ao forno. Então, ele não vai crescer, depois abrir, depois colocar na forma, depois deixar crescer de novo. Ele é um pão mais prático de ser feito e fica muito bom assim. Então, nesse momento eu vou colocar um pouquinho de óleo. Vou untar essa forma aqui com o óleo. Eu vou passar aqui com a mão mesmo, que é a melhor forma, porque nós usamos às vezes um guardanapinho, mas assim você consegue sentir em todas as partes da forma que pegou, porque mesmo sendo uma forma teflon, à medida que você vai usando, e ninguém fica trocando forma toda hora, ela vai perdendo um pouquinho esse teflon, e nós não queremos que esse pão grude, a gente quer que ele saia bem limpo. Então, por isso eu vou espalhar aqui com a mão mesmo. Também aqui em cima das bordinhas, porque o pão, ele cresce um pouquinho mais, né? Então, daí ele não vai grudar aqui também. E depois do óleo, eu vou colocar o trigo. Então, unta com o óleo. Eu já vou mostrar o trigo para vocês. Passa aqui na parte de cima, ó, não esquece. Aqui eu consigo espalhar bem. Com o guardanapo, o que que acontece? Ele absorve o óleo, né? E você acaba perdendo um pouquinho ali. E eu quero que toda a forma esteja devidamente untada. Aqui eu coloquei um pouco de trigo. E aí nós vamos fazendo esse movimento assim, olha. Para o trigo... Opa. Aqui vai fazer um pouquinho de bagunça, geralmente eu faço ali na cuba, né, da pia, para não cair o trigo aqui. Mas nós vamos fazendo esse movimento de batidinha, com calma, com tranquilidade, para o trigo incorporar em toda a parte da forma, porque eu quero que o pão saia com toda facilidade. Vou colocar aqui na outra forma. Então, as formas estão untadas e foi colocado o trigo que vai proteger para que o pão saia com mais facilidade depois de assado. E agora nós vamos repartir a massa e colocar para crescer direto dentro da forma, como nós já explicamos anteriormente. Vamos então fazer a divisão da massa. Como nós estamos utilizando uma forma um pouquinho menor e uma forma um pouquinho maior, não vou dividir a massa ao meio, nós vamos dividir proporcional ao que queremos ali para as formas. Nós dividimos a massa em 2 porções. Como nós temos uma forma menor e uma forma maior, então eu peguei aqui uma quantidade um pouquinho menor de massa para a forma menor. Vou dar só uma leve pulverizada de trigo, só para deixar ela bonitinha e redonda para ir para a forma, né? Então, deixa ela redondinha aqui.
E vamos acomodar esta massinha linda na forma. Meu amor, pode pôr para cá a forma, por favor? Obrigada. Então, aqui nós acomodamos o pãozinho na forma. E vamos para outra forma. Agora, eu vou preparar a parte maior da massa para outra forma maior. Vamos só acomodando a massa mesmo, deixando ela bem bonitinha para a forma. Meu amor, por favor, a forma. Tá? Deixa eu dar mais uma ajeitada aqui. Isto, pessoal. E agora nós vamos deixar esta massa crescer nas formas para levá-las para assar. Olha que massa bonita. Ah, sim, pessoal. Lembrando que o que faz toda a diferença no pão? A qualidade do trigo que você usa. Então, é importante que você busque aí na tua região um trigo bom, de boa qualidade, para que a tua massa fique boa, porque isso faz toda a diferença. Às vezes você acha que você não sabe preparar, a receita não é boa, e na verdade é o trigo que não colabora. Então, busca sempre um trigo de boa qualidade. Olha, pessoal, 1h e 45 de crescimento do pão. Olha que coisa mais linda que tá esse pão. Eu deixei o forno pré-aquecendo a temperatura de 180 graus por 15 minutos. E agora nós vamos preparar o pão para colocar no forno. O preparo para colocar o pão no forno é passar um pouquinho de água por cima, porque aí ele faz aquela crosta bonita no pão. Então, dá essa passadinha de água, pode ser levemente com a mão mesmo. E esse pão vai ficar um pão bem bonito e bem gostoso. E olha como ele cresceu bonito, gente. Nós vamos colocar os pães no forno agora para assar. Então, observando sempre, pessoal, que você observa se o dourador tá ligado ou não, tá? Algumas vezes já a gente botou para assar e quando foi ver o dourador estava ligado porque na receita anterior ficou. Então, é uma dica que a gente dá para vocês. Vamos colocar o pão no forno. E agora nós vamos acompanhar pelo tempo necessário para o pão estar assado. O tempo de assar o pão, ele depende do forno que você tem, da potência do forno, da quantidade de massa que você coloca. Então, a gente sempre estima um tempo médio, mas lembrando que você vai preparar de acordo com o que você tem, o material que você tem lá, a quantidade de massa, o tipo de forno, a temperatura aqui, lembrando novamente, nós deixamos em 180 graus. E vamos acompanhando o assado do pão. Essa é a parte mais gostosa, que daqui a pouco a gente vai ter aquele pão cheirando quentinho, gostoso. E vamos acompanhando aqui o pão assando. Essa parte é boa, pessoal. É a parte que começa aquele cheirinho gostoso de pão quente. Então, passando para vocês o passo a passo, nós viramos aqui a forma, né? Por quê? Porque o nosso forno tem a característica de assar mais de um lado do que de outro. Então, como já estava bem douradinho, já não vai mais baixar a massa, é seguro virar. E aí, novamente, depende do tipo de forno que você tem, né? Pão pronto, assado, vamos desenformar. Olha que bonito! A outra forma. Tá quente. Olha que coisa mais linda o pão, pessoal! E aí, já estão motivados para fazer aí o teu pãozinho caseiro e comer ele quentinho? A hora da verdade, pessoal. Agora sim, esse cheirinho de pão quente aqui, pessoal, tá divino.
E tá quente, quente. Dá pra escutar o barulhinho? Olha só. Dá pra ver a fumaça, gente? Olha só. Que delícia de pão macio. Olha que gostoso. Olha só que pão gostoso, gente. Tem, aqui em casa a gente briga por essa casquinha aqui, ó. Essa todo mundo quer um pedaço. Olha que delícia esse pão. Então vamos passar aqui uma manteiga que, olha, vai derretendo no pão. Você vai passando e aquela manteiguinha derretida no pão. É um espetáculo. Tenha coragem, vai lá fazer teu pão, teste a receita. Você vai ver que é fácil de fazer, segue o passo a passo, faz um dia com tranquilidade. E olha só que delícia de pãozinho derretido. O maridão tá aqui do lado me pedindo um pedaço, gente. Então, vamos compartilhar esse pedaço. Bom apetite! Ficou muito bom. No sorteio da casquinha do pão hoje, quem ganhou foi o filhote.